Muito provavelmente, amado, assim quando tu descobrires cada vez mais o valor precioso você não sentirá prazer maior em nenhuma outra coisa que adorar a Deus. Você pode sentir prazer em muitas coisas, mas dificilmente, depois que tu descobrir o valor da presença de Deus em sua vida, tu vais ter prazer maior do que adorá-lo, do que estar com Ele, do que buscar sua face, do que estar em sua presença. A presença de Deus é quem nos fortalece. A presença de Deus é quem nos sustenta. A presença de Deus é quem nos inspira a resistir dias difíceis, a superar limites, a ter coragem de permanecer de pé quando todo mundo quer te derrubar. É a presença de Deus. É a presença de Deus que faz isso. Infelizmente, há muitas pessoas maldosas, perversas, mas a presença de Deus te livra de todas elas e te dá a oportunidade de levá-las a conhecer o amor de Deus. Porque quando uma pessoa que tem uma intenção ruim é marcada pelo amor de Deus, ela não quer outra coisa. Eu lembro da palavra. Vocês estão ouvindo, não? Aí pra frente? Não. Hello. Eu lembro da palavra quando Jesus gastou o tempo com uma pessoa que, pela sociedade, não tinha valor. Eu lembro da palavra quando Jesus é colocado numa situação de enrascada, onde uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante adultério, foi arrastada pelos religiosos da época e jogada aos pés de Jesus. E os religiosos disseram assim: Jesus, na lei, essa mulher precisava morrer. O que tu diz a respeito disso? Era uma grande enrascada, porque Jesus não podia ir contra a lei, mas ao mesmo tempo ele conhecia as fragilidades da lei. E ele disse, vocês lembram? Estou falando de João capítulo 8. Jesus disse: aquele dentre vocês que não tiver pecado, então seja o primeiro que atire a pedra nela. E a palavra de Deus nos conta que do mais velho ao mais moço, eles soltaram suas pedras, viraram as costas e foram embora. Aí Jesus, ele se vira para essa mulher, que já estava toda descabelada, já tinha tomado uns tapas, estava desesperada, achando que acabou. Ele se vira para ela e diz: onde estão os teus acusadores? E ela diz: foram todos embora, Senhor. Aí, agora sim, Jesus disse assim: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Pense, querido. Ela tinha acabado de ser pega na cama com outro homem, arrastada pelo povo do bairro, até ser jogada aos pés de Jesus. Estava esperando sua condenação e encontra a presença de Deus, o amor de Deus, em carne e osso, na frente dela. E Jesus, com uma pergunta, faz com que todos aqueles estudiosos da lei abandonem o desejo de condená-la e ainda depois dá a ela a esperança e a vida para que ela possa se levantar dali e ter
outra forma de se relacionar, outra maneira de viver. Aquela mulher nunca mais foi a mesma. Porque ela teve um encontro com Deus. Um encontro com o amor de Deus. Por isso eu estava te falando isso no início. Quando tu descobres o valor de estar na presença de Deus, pouca não, nenhuma coisa te dará maior prazer. Porque na presença de Deus, nós somos saciados, fortalecidos, nós somos alimentados, nós somos inspirados, nós somos impulsionados a ser melhor. Só Deus faz isso por nós, só Deus nos ama desse jeito, só Deus persiste, insiste, mesmo diante de toda a nossa teimosia, em nos instruir para o melhor caminho. Por isso, louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Dê um forte aplauso ao teu Deus. Aleluia. Quantos hoje estão aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Faça assim um sinalzinho com a mão, me dê oi. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Aqui também, tudo bem, família? Sejam bem-vindos. Lá atrás, sejam bem-vindos. Aqui, seja bem-vindo também, casal. Quem mais, gente? Pro lado de cá? Aqui, seja bem-vindo, querido. Mais alguém? Pra lá? Será que eu perdi alguém? Espero que não. Querido, se tu... Olá, oi, seja bem-vindo aqui tão pertinho. Se você está aqui pela primeira vez, é para nós uma grande alegria. À tua frente tem um papelzinho especial, onde nós estamos te dando as boas-vindas em inglês. Está escrito, ó, o pessoal já sabe, welcome. E para nós é tão precioso que se tu pudesses depois preencher esse papelzinho aí, colocando um pedido de oração, algo que a gente possa estar orando por ti. Tem toda uma equipe aqui de oração que ora constantemente pelas lutas e as batalhas da igreja. Então seria muito importante se tu puderes estar preenchendo isso e lá no final da reunião, lá atrás do nosso balcão de serviços, deixar ele lá, para que a gente possa estar entrando junto contigo nas batalhas, porque é isso que a Sara Floripa faz. Depois que tu está aqui, tu não passa mais por batalhas sozinho. Tem um exército de pessoas querendo te ajudar, te fortalecer. E acima de tudo, o exército de anjos, o poder de Deus. Amém, queridos? Nós estamos numa sequência de mensagens aqui muito especial, muito especial, fruto do que está acontecendo em todo o Brasil em setembro. Setembro, uma campanha, né, de todo o Brasil, envolvendo todos os ramos da sociedade, em prol, né, da realidade tão pesada que tem acontecido nos últimos anos, né, de pessoas desejando tirar sua vida, suicídios acontecendo, aumentando. Então, por isso existe no Brasil o Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é um movimento social para combater, né, essa situação. E nós, aqui na Sara Floripa, encontramos uma resposta para dar para aqueles que estão em luto emocional. E a resposta é o amor. O amor é a resposta. Não sei se vocês perceberam, hoje eu estou com canequinha personalizada. Já foi meus papeizinhos. Qual é a sua pergunta, diz a minha canequinha, e a resposta dela é o amor é a resposta. É um movimento, além disso, é um movimento dentro da igreja de intervenção. Ontem tivemos aqui a Oficina das Emoções, onde muitas pessoas estavam conosco, onde foi ministrado, né, vários conceitos fundamentais para fortalecimento interior. E nós estamos ministrando aqui, em cima de tudo isso, a respeito do amor de Deus. Inclusive, semana passada foi a última mensagem que nós falamos sobre como amar a Deus. Ficamos 4 semanas seguidas tratando de formas de expressar o nosso amor por Deus. E são muitas. E hoje, antes de nós fazermos a entrada para o próximo estágio, que é o amor ao próximo, que é tão importante, tão fundamental, hoje nós vamos falar de algo extremamente poderoso. Talvez, eu acredito que é a coisa mais poderosa que existe no universo. Qual seria a coisa mais poderosa que existe em todo o universo? Eu te conto, porque é hoje que nós vamos falar sobre isso. É o amor de Deus. O amor de Deus. Nós temos o nosso amor a Deus, o nosso amor. Mas existe o amor de Deus. E não tem nada mais poderoso do que isso. Nós vamos mastigar os detalhes da palavra, nós vamos estudar juntos aqui com vocês, nessa série de mensagens que nós estamos ministrando. E eu gostaria, introduzindo,
que tu abrisse, por favor, a palavra de Deus na carta aos Efésios. O apóstolo Paulo, tem um vendaval aqui, vocês estão sentindo? Não. Toda vez que eu olho para os irmãos aqui, o vendaval chega. Então agora não chega mais. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 até o 19. Olha a oração do apóstolo Paulo. Ele está orando pelos Efésios. Efésios, para quem não sabe, são os moradores da cidade de Éfeso, que existe até hoje e hoje fica dentro da Turquia. Éfeso. Ok? O apóstolo Paulo está orando por eles. E ele ora assim: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto do céu como da terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e aperfeiçoados. Aonde? Em amor. E olha agora, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade e, versículo 19, conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados do quê? De toda plenitude de Deus. Deixa esse texto para nós aqui. Preste atenção. O apóstolo Paulo encerra a oração dizendo que, ao nós conhecermos o amor de Cristo, que está muito acima de qualquer entendimento humano, fará com que nós possamos experimentar o máximo da plenitude de Deus, de forma completa, aquilo que Deus tem para nos dar. Somente através do conhecimento do amor de Jesus, que está muito acima do entendimento racional, fará com que nós possamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Quando Deus nos fez, quando Deus criou o homem, criou a humanidade, criou a terra, criou o universo, Ele criou o homem para um propósito. Ele tinha planos. Como todo bom pai faz bons planos para os seus filhos, Deus tinha planos para os homens. Porém, através de opções enganosas, escolhas mal feitas, os homens passaram por grande dificuldade. Grande. Escolheram acreditar em absurdos, escolheram viver de forma absurda, escolheram abandonar o amor, abandonar a pureza, abandonar a santidade, abandonar conceitos extremamente elevados para viver de uma forma muito animal. E isso fez com que os homens se afastassem demais da essência, do propósito da criação deles. Aí nós vemos o capítulo 2 de Efésios. Veja aí, capítulo 2 de Efésios, os 6 primeiros versículos, a Bíblia diz assim: porque este é o amor de Deus em ação para a salvação de todo mundo. A Bíblia fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos, em vossos pecados. Enquanto nós ainda estávamos de forma mais doida possível, Ele estava se importando conosco, estava nos derramando vida. Versículo 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, falando de espíritos malignos, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também todos os demais, porque andávamos distantes de Deus. Mas veja o versículo 4, que coisa extraordinária, querido. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
Por causa do quê? Do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O texto está falando que nós, enquanto ainda fazíamos tudo que entristecia a Deus, enquanto éramos tomados por uma vida egocêntrica, egoísta, que pouco se importava com outros, muito se importava somente conosco, enquanto nós vivíamos desse jeito, Deus nos olhou, nos encontrou e nos amou. E quando nos amou, Ele fez com que esse grande amor fosse ministrado em nossos corações ao ponto de nós encontrarmos vida enquanto ainda estávamos fazendo e vivendo de modo em que entristecia o coração de Deus. E além disso, além de Ele nos ter encontrado desse jeito e ministrado vida, Ele mudou a nossa posição espiritual. Éramos filhos da ira, andávamos desse jeito porque seguíamos o curso deste mundo. Ele nos pega e nos leva para vivermos assentados nas regiões celestiais. A posição espiritual mudou. Nós já ministramos aqui na Sala Floripa muitas vezes sobre o mundo espiritual, que é muito mais real, mais presente e mais antigo do que o planeta Terra. Enquanto nós estávamos vivendo aqui, Deus estava mudando a realidade do mundo espiritual, do mundo onde Ele sempre existiu. E a partir dali Deus nos tira de uma posição de condenação, de ira, de destruição, de perigos enormes e nos coloca numa outra condição, debaixo da graça, da bondade, do favor de Deus. Muda a nossa posição nas regiões celestiais, antes sujeitas a todas as forças das trevas, depois acima de todo principado, de toda potestade, de todo espírito maligno. Antes, facilmente atingido, depois, completamente guardado e protegido pelo amor de Deus. Amém, querido? É isso que Deus começa a realizar. Glória a Deus, glória a Deus. A partir daí, o amor de Deus começa a agir mudando destinos. Porque é impressionante como o amor de Deus muda a realidade das vidas. Antes de nós termos um encontro com o amor de Deus, como essa mulher que eu citei no início da mensagem teve, o nosso destino era um. A consequência da nossa vida era uma. Aí o grande amor de Deus nos encontra e a nossa rota se ajusta. E o nosso destino final é completamente diferente. Totalmente diferente. Vocês sabiam que no ramo da engenharia, dos cálculos para fazer grandes edificações, e nós temos aqui engenheiros que podem confirmar o que eu estou dizendo, se tu errar o cálculo, nem que seja por um mínimo ângulo, lá no final da obra, o desastre está montado. Porque um pequeno erro, numa escala pequena, é um erro gigantesco em larga escala. É como um capitão de um barco. O capitão de um barco sai lá, vamos colocar um país aqui, sai lá do Japão, e ele quer chegar no Brasil. E ele coloca a rota no barco. Bota no piloto automático e diz, vai meu filho, vai até o Brasil. Se ele errar o cálculo, ele vai parar em Nova York, nos Estados Unidos. Porque lá no início, lá no Japão, era um pequeno errinho de cálculo. Mas até chegar do outro lado do hemisfério, já mudou completamente o destino. Assim é quando Deus nos encontra. Nós achamos que o amor de Deus é maravilhoso, Ele tem marcado meu coração, eu vou dar crédito a este amor. Vou ouvir essa voz, vou seguir as direções. Aí no início tu pensas, mas são tão simples, são tão pequenas. Parece que o que eu estou sendo instruído hoje não é muita coisa. Será que isso vai mudar minha vida? Aí tu pensa assim, a curto prazo, parece que não. Parece que é quase a mesma coisa.
daquilo que tu está vivendo. Mas a longo prazo, daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos caminhando debaixo do amor de Deus, o teu destino é outro. Amém? É outro. É outro completamente diferente. Veja a primeira carta de João. Primeira carta de João, no capítulo 4. Veja o amor de Deus mudando destinos. Primeira carta de João, capítulo 4, dos versículos 9 ao 10. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação ou oferta pelos nossos pecados. O amor de Deus está resumido num ato. Ele é amplo, ele é extraordinário, mas ele está resumido num ato. Num ato onde Deus, o Pai, toma a decisão mais radical que ele já tomou. Os homens precisavam ser resgatados. E o preço desse resgate era preço de sangue. Alguém tinha que dar a sua vida para que todos os homens pudessem viver. Ninguém estava disposto. Ninguém era digno. Ninguém estava à altura. Não tinha sangue tão puro assim, a não ser que o próprio Deus viesse ao mundo, morasse aqui, em carne e osso, tivesse fome, tivesse sede, sentisse cansaço. A não ser que o próprio Deus assumisse sobre si, sobre a sua própria carne, o castigo que pertencia aos homens. E aí a Bíblia diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho único, unigênito ao mundo, para que vivêssemos por ele. E aí eu acho que todos talvez não, mas quase todos sabem citar esse texto de cor. Porque João 3, Evangelho de João 3, capítulo 16, diz que, porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, ou único, para que todo aquele que nele crer não morra, não pereça, não se destrua mais, mas tenha a vida eterna. Eterna. O amor de Deus está neste ponto. Quantos pais estão aqui hoje? Deixa eu te ver, pais, faz assim para mim. Se tu é pai, se tu é mãe, deixa eu te ver. E se te dissessem que a humanidade estava fadada à extinção em 6 meses, pense, em 6 meses todos vão morrer. Mas um laboratório experimental na Califórnia estava com uma saída muito interessante. E fizeram o experimento em algumas crianças. E descobriram que somente o teu filho tem um sangue capaz de salvar todo o resto da humanidade. Aí tu pensas, uau, um frasquinho? Só um frasquinho já vai salvar todo mundo se tirar só uns? Não. Pelo fato de ser tão grave a situação da humanidade, precisa de muito sangue. E o teu filho não vai sobreviver. Mas fica feliz. Toda a humanidade vai. Como é que tu lida com isso, pai? Como é que tu faz, mãe? Pois o Pai fez isso por nós. Ele entregou. Ele entregou. Abra comigo a primeira carta de João, no capítulo 4. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículos 16 ao 19. Um dos textos mais lindos que tu vais encontrar na palavra de Deus. É esse. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículos do 16 ao 19. E nós conhecemos e cremos
no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia final, no dia do juízo, mantenhamos a confiança. Pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E a conclusão extraordinária é: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Tem coisa extraordinária, querido. Tem coisa mais extraordinária que essa. O amor existe porque Ele te amou primeiro. Ele é a fonte de todo o amor. Ele é. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Ele tem por nós. E Deus é amor. Definição plena. Na Bíblia define Deus em... São poucas as definições assim que nós vemos em toda a palavra de Deus. Em 1 Carta de João, capítulo 4, versículo 16, diz: Deus é amor. Não diz que Deus é alegria, esperança. E Ele tem alegria, Ele tem esperança, mas Ele é amor. E se nós vivermos no amor, Deus vive em nós. Nós vivemos em Deus. Agora o texto ele traz um ponto muito interessante. Porque ele diz que o amor produz confiança. E é isso onde eu quero tratar com vocês um pouquinho nessa noite. Ela diz no versículo 17 que nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que lá no dia do juízo nós não tenhamos medo, nós não tenhamos insegurança, nós tenhamos confiança. Se tu ama Deus do jeito que nós ensinamos nas últimas semanas, se tu vives na presença de Deus, lá no último dia, no dia do julgamento final, não é dia de medo, é dia de confiança, porque tal como Deus é, tu vive. Está me entendendo? Agora, se não está assim, é que precisa regular, ajeitar a rota da tua vida, porque Deus é amor e aqueles que andam com Deus precisam ser tal como Ele é. E aí, o texto diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor, ele dissipa o medo. Ele faz o medo desaparecer. Porque o medo revela a insegurança. Já o amor revela a confiança. Então, querido, preste atenção. Na medida que tu mergulha no amor de Deus, os teus medos vão desaparecendo. O amor de Deus te preenche de tal forma que não tem mais nada que te atemorize, porque o amor de Deus está contigo. O amor de Deus é por ti. O amor de Deus está fluindo em tua vida. Deus te ama, tal como tu ama teus filhos. E Ele não ama assim, Ele ama mais. Jesus ainda chega a dizer dessa forma: se vocês, Jesus fala assim, né? Sendo maus, quando vê o seu filho pedir um peixe, não dão uma pedra. Quando vêm os seus filhos pedindo um pão, não dão uma serpente. Quanto mais o Pai Celestial quando vê seus filhos pedindo coisas a Ele. Porque Deus é amor. Deus é amor. E por isso nós não temos por que temer. Pelo contrário, quanto mais eu mergulho no amor de Deus, mais cheio de confiança eu estou, mais cheio de entusiasmo eu vivo, mais cheio de prazer e alegria é a minha vida, porque eu estou vivendo debaixo do amor de Deus. O amor de Deus me protege, o amor de Deus me impulsiona, o amor de Deus me inspira, o amor de Deus me transforma, o amor de Deus chega até me constranger, porque eu, pecador, falho, não fiz nada por esse amor, mas Ele me amou primeiro, Ele me amou antes de eu até conhecê-lo. E por isso, querido, a partir deste amor,
eu vivo por Ele e para Ele para sempre. Está me entendendo? É o poder do amor de Deus que nos transforma. Mas espera aí, não é uma pessoa qualquer que te ama, é o próprio Criador do universo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele te ama e te encontrou quando não eras essa bela formosura de pessoa que tu és hoje. Ele te encontrou cheio de rabichos, cheio de vícios, cheio de manias. E foi lá quando ele te encontrou, ele te amou daquele jeito e viu: se o meu amor hoje está agindo na vida dele e ele está desse jeito, imagina se o meu amor ficar agindo por mais 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 2 horas, 10 anos, 20 anos, a vida toda. Se um pouquinho do amor de Deus já te transforma, imagina uma vida inteira debaixo deste amor. Já pensou, querido? Aleluia! Glória a Deus! O perfeito amor lança fora todo medo. Nós amamos, porque Ele me amou primeiro. E agora o meu texto final. O texto para pegar a cadeira e jogar para cima. Assim. Abre aí, Romanos. Arena. Romanos capítulo 8. Presta atenção, amado, porque tu não vai sair daqui mais o mesmo. Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler dos versículos 31 ao 39. Te prepara. Te prepara. Olha só como o apóstolo Paulo coloca essas palavras. Ele diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é em nosso favor, quem vai ser contra? Preste atenção, olha só. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem terá coragem, ou seja, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também Cristo intercede por nós. Agora te prepara, querido. Te prepara. Versículo 39. Quem nos separará? É o 39 não, né? 35. Desculpa. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E ele começa a discorrer. Será a tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas perante o matador, ou seja, eu estou pronto para tudo contigo. Versículo seguinte diz: em todas estas coisas, que coisas? Perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio daquele que nos amou. Ei! Calma, que a hora de jogar a cadeira é agora. Olha só. Olha só. Porque ele diz: porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
nosso Senhor! Tem coisa mais extraordinária que o amor de Deus? Não tem. Não tem. Querido, e diante de toda esta animação, porque o amor de Deus é quem faz isso em nossas vidas, é Ele quem opera desse jeito, eu queria te convidar a ficar de pé, para que nós tenhamos um momento de adoração na presença de Deus, de amor a Deus, de entrega, porque Ele nos amou primeiro, Ele te escolheu, Ele te marcou, Ele mexeu contigo, Ele te atraiu para um ambiente de revolução como é o povo de Deus dentro da igreja. Ele quem te viu lá no meio das coisas que te faziam mal e ainda assim por lá te tirou de lá, te atraiu com laços de amor, para que tu pudesses viver a melhor vida que tu poderias ter em sua presença, Nada poderá nos separar do amor de Deus.